amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Ficamos muito felizes em estar com vocês de novo. No final de semana dos dias 25 e 26 de setembro deste ano B do ciclo litúrgico, a Igreja nos propõe para reflexão o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 38 a 48. É um trecho um tanto difícil, sério, e diria que pouco popular nos dias atuais, porque nele Jesus se refere ao inferno, designado em grego como Geena. Apesar de as culturas de hoje, especialmente no Ocidente, abafarem ou rejeitarem a realidade da separação eterna de Deus, Jesus se referiu a ela nos evangelhos inúmeras vezes, inclusive bem mais do que aparecem no restante do Novo Testamento, o que mostra a importância que o tema tem no seu ministério. E isso significa que deve ser importante para nós também. Queremos então procurar entender o que Jesus disse e o que suas palavras significaram realmente. Isso passa por compreender o contexto do tempo em que ele viveu entre nós e conhecer como a Igreja interpretou e transmitiu até nossos dias o que Jesus disse. Vamos à passagem. João disse-lhe: Mestre, vimos alguém que não nos segue expulsar demônios em teu nome, e lhe o proibimos. Jesus, porém, disse-lhe: Não lhe o proibais, porque não há ninguém que faça um prodígio em meu nome e em seguida possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a nosso favor. E quem vos der de beber um copo de água, porque sois de Cristo, digo-vos em verdade, não perderá a sua recompensa. Mas todo o que fizer cair no pecado a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que uma pedra de moinho lhe fosse posta ao pescoço e o lançassem ao mar. Se a tua mão for para ti ocasião de queda, corta-a. Melhor te é entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para a Geena, para o fogo inextinguível, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu pé for para ti ocasião de queda, corta-o fora. Melhor te é entrares coxo na vida eterna do que, tendo dois pés, seres lançado à geena do fogo inextinguível, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu olho for para ti ocasião de queda, arranca-o. Melhor te é entrares com um olho de menos no reino de Deus do que, tendo dois olhos, seres lançado à geena do fogo, onde seu verme não morre e o fogo não se apaga, porque todo homem será salgado pelo fogo. O que Jesus está tentando ensinar com essa pregação? Vemos que essa sessão do Evangelho de Marcos começa com o evangelista João, o apóstolo João, apreensivo, porque os discípulos viram alguém fazendo exorcismos, expulsando demônios em nome de Jesus, mas essa pessoa não era um dos 12 apóstolos. Não tinha, tampouco, sido enviada por Jesus. E o que Jesus responde? Não te preocupes, nem o impeças de expulsar os demônios, porque ninguém que realizar um milagre ou um prodígio assim poderoso em meu nome falará mal de mim. E ainda esclarece: aquele que não está contra nós está a nosso favor. Quer dizer, se o Espírito de Deus está agindo numa pessoa, ela invoca o nome de Jesus. Pode não estar ainda em comunhão visível com ele e seus discípulos, a igreja que ele instituiu, mas está agindo pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Esse ensinamento é semelhante ao que Paulo mencionou em uma de suas cartas, que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for inspirado pelo Espírito Santo. E o mesmo Espírito guiará esta pessoa à comunhão.
Por isso Jesus diz que não se preocupem, nem a proíbam de expulsar demônios em seu nome. Na sequência, Jesus aproveita para acrescentar que aquele que acolher os apóstolos, seja em termos de hospitalidade, seja em termos de abertura às palavras que proferirem e ensinarem, aqueles que os acolherem por serem discípulos seus e escolhidos seus, terão sua recompensa. É outro sinal de que a graça de Deus está agindo em alguém. Não deixa de ser curioso Jesus dizer que quem não é contra nós é a nosso favor. Noutra passagem, ele diz: quem não está conosco está contra nós, o que parece ser o oposto. Na verdade, conforme o ponto de vista, as duas afirmações podem ser verdadeiras. Neste evangelho que estamos lendo, o homem que pratica uma boa ação pelo poder do Espírito está a favor de Jesus. Em outros casos, vemos Jesus convidando pessoas a segui-lo, elas recusam e ele diz que acabarão seus adversários, que acabarão sendo obstáculos ao Evangelho e à pregação do Evangelho. Significa, portanto, que aos apóstolos caberá aprender a discernir cada situação. A seguir, Jesus usa outra imagem para aqueles que creem nele. Chama-os de pequeninos. Pequeninos são pessoas sem poder, humildes. A palavra também pode significar uma criança. E Jesus começa a falar da gravidade de o pecado de uma pessoa levar alguém que o segue a pecar também, a extraviar-se dele. Diz que é um escândalo. E ainda complementa: melhor seria que uma pedra fosse amarrada ao pescoço dessa pessoa e ela fosse jogada no mar. A palavra que é utilizada no grego significa pedra de moinho, mó, aquela pedra que servia para moer quantidades grandes de trigo e fazer farinha. Era bem pesada e tinha de ser carregada por um burrico. Esta é uma imagem muito forte e que não seria esquecida por quem a estava escutando. É a imagem de uma morte violenta, uma imagem da severidade com que deve ser tratado o pecado. Mais uma vez, Jesus está ensinando através de uma hipérbole, uma das técnicas dos mestres da época. Usavam uma imagem exagerada, até chocante, para que os seus estudantes, seus discípulos, não esquecessem o ensinamento. Portanto, para Cristo, o Mestre, levar alguém a pecar e a separar-se de Deus deve ser evitado a qualquer custo. E ele não para aí. Continua a falar da gravidade do pecado e passa a pôr a atenção na culpa individual, com outra imagem hiperbólica. Se tua mão, teu pé, teu olho te leva a pecar, corta-os, porque é melhor entrar no reino de Deus sem um desses órgãos do que mantê-los e ser lançado no fogo da geena, o fogo do inferno. Naquele tempo, a geena não era apenas o nome dado ao lugar de eterna punição depois da morte, mas era um lugar real também, geográfico, o Vale do Inom. Em grego, Ge significa terra e Gena vem de Inom, Geena. Esse lugar era mencionado no Antigo Testamento. Trata-se de um vale a sudeste de Jerusalém, em que se realizavam horríveis sacrifícios e atividades ocultas, adoração de divindades pagãs, como Jeremias, no capítulo 7, descreve, dizendo assim: ergueram o lugar alto de Tofé no vale do filho de Inom, para lá queimarem seus filhos e filhas. Não lhes havendo eu ordenado tal coisa que nem me passara pela mente. Eis porque virão os dias, oráculo do Senhor, em que não mais se dirá Tofé, nem vale do filho de Inom, mas vale do massacre, onde, por falta de lugar, serão enterrados os mortos em Tofé.
Os cadáveres desse povo servirão de pasto às aves do céu e aos animais da terra, sem que ninguém os expulse. Um lugar maldito, portanto, em que havia sacrifícios de crianças ao deus cananeu Moloque, tão mau que exigia ser adorado com a oferta dessas vidas. A Geena era considerada um lugar de atividade demoníaca. Por tudo isso, ao longo dos séculos, os habitantes de Jerusalém também fizeram desse lugar uma espécie de lixão, onde ainda desembocava o esgoto da cidade. Estava sempre queimando. Portanto, um símbolo vivo de um lugar hediondo, de fogo permanente, perpétuo, e de um lugar de separação perpétua de Deus. É esse o pano de fundo que Jesus usa para seus ouvintes, para falar do estado daqueles que se condenam para toda a eternidade. Jesus afirma que aí há um fogo inextinguível, no versículo 44. Quer dizer que a dor da separação de Deus é uma dor que nunca termina. Não é uma purificação temporária, mas uma punição eterna. E no versículo 47, Jesus arremata sua imagem do inferno, dizendo que ali o verme não morre e o fogo não termina. A imagem do verme que não morre está ligada a uma corrupção perpétua. Já fora usada também no Antigo Testamento em relação à corrupção do corpo que ocorre na sepultura, no túmulo. Jesus usa essas duas imagens, do verme e do fogo que não termina, que estão no fim do livro de Isaías, no capítulo 66, no capítulo 66, em que o profeta descreve a punição dos adversários e inimigos de Deus. No versículo 24, Isaías diz: "E quando se virarem, poderão ver os cadáveres daqueles que se revoltaram contra mim, porque o verme deles não morrerá e seu fogo não se extinguirá, e para todos serão um espetáculo horripilante." Jesus fala dessa realidade terrível porque ama cada ser humano. Quer todos com ele, por toda a eternidade, e não separados da Trindade Santa. Daí ele alertar que se deve fazer tudo para evitar esse fim. Segundo Jesus, há dois destinos possíveis para a pessoa: o reino de Deus ou a Geena. Então, se algo está nos impedindo de vir a estar para sempre com Deus, arranquemos esse obstáculo à nossa comunhão com o amor, a nossa felicidade e alegria eternas. Jesus fala de inferno com muita frequência e de maneira tão forte, porque é uma possibilidade real para o ser humano, embora hoje se negue isso. Deus se importa com cada criatura humana que viveu e viverá em toda a história da humanidade. Vejamos agora qual o ensinamento oficial da Igreja sobre o inferno. Está no Catecismo, parágrafos 1033 a 1037. Parágrafo 1033. Não podemos estar em união com Deus se não escolhermos livremente amá-lo. Mas não podemos amar a Deus se pecarmos gravemente contra Ele, contra o nosso próximo ou contra nós mesmos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida. Ora, vós sabeis que nenhum homicida tem em si a vida eterna. Primeira carta de João, capítulo 3, versículos 14 e 15. Nosso Senhor adverte-nos de que seremos separados dele se descurarmos as necessidades graves dos pobres e dos pequeninos, seus irmãos. Morrer em pecado mortal, sem arrependimento e sem dar acolhimento ao amor misericordioso de Deus, significa permanecer separado dele para sempre, por nossa livre escolha. E é este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados que se designa pela palavra inferno. Parágrafo 1034. Jesus fala muitas vezes da Geena, do fogo que não se apaga, reservada aos que recusam, até o fim da vida,
acreditar e converter-se, e na qual podem perder-se, ao mesmo tempo, a alma e o corpo. Jesus anuncia, em termos muito severos, que enviará os seus anjos que tirarão do seu reino todos os que praticarem a iniquidade, e hão de lançá-los na fornalha ardente. Mateus 13, versículos 41 e 42. E sobre eles pronunciará a sentença: Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mateus 25, versículo 41. Parágrafo 1035. A doutrina da Igreja afirma a existência do inferno e a sua eternidade. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A principal pena do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade para que foi criado e a que aspira. Parágrafo 1036. As afirmações da Sagrada Escritura e os ensinamentos da Igreja a respeito do inferno são um apelo ao sentido de responsabilidade com que o homem deve usar da sua liberdade, tendo em vista o destino eterno. Constituem, ao mesmo tempo, um apelo urgente à conversão. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que levam à perdição, e muitos são os que seguem por eles. Que estreita é a porta e apertado o caminho que levam à vida, e como são poucos aqueles que os encontram. Mateus 7, versículos 13 e 14. Como não sabemos o dia nem a hora, é preciso que, segundo a recomendação do Senhor, vigiemos continuamente, a fim de que, no termo da nossa vida terrena, que é só uma, mereçamos entrar com Ele para o banquete de núpcias e ser contados entre os benditos, e não sejamos lançados, como servos maus e preguiçosos, no fogo eterno, nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. E, finalmente, o parágrafo 1037. Deus não predestina ninguém para o inferno. Para ter semelhante destino, é preciso haver uma aversão voluntária a Deus, o pecado mortal, e persistir nela até o fim. Na liturgia eucarística e nas orações cotidianas dos fiéis, a Igreja implora a misericórdia de Deus, que não quer que ninguém pereça, mas que todos se convertam, como ensinou a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Reza a Igreja: aceitai benignamente, Senhor, a oblação que nós, vossos servos, com toda a vossa família, vos apresentamos. Dai a paz aos nossos dias, livrai-nos da condenação eterna e contai-nos entre os vossos eleitos. Resumindo, então, Jesus ensina que a realidade que chamamos de inferno existe, e nela se sofre eternamente a dor da separação de Deus. É escolhida dentro da liberdade do ser humano, que, longe de Deus, perde para sempre a alegria e a felicidade e a abundância de vida para a qual todos fomos criados e que todos desejamos. É um convite a meditarmos sobre esse tema tão central para Jesus. Toda pessoa foi criada para estar com Deus por todo o sempre. Será de cada um a escolha. Não adianta negar a existência dessa dupla possibilidade. Ela não deixa de existir se a negarmos. Por causa do livre-arbítrio que Deus deu à sua criatura, podemos amar a Deus, procurar amá-lo, esforçarmos-nos para isso e amar nosso próximo. Assim, vindo a entrarmos na vida eterna de comunhão e na felicidade eterna, ou na vida de dor e separação, tão terríveis que as figuras utilizadas são de um fogo que não se apaga e do verme que não morre, não cessa de atacar a pessoa. Jesus é a verdade, o caminho e a vida, e apresenta a todos essa verdade sobre o eterno destino humano. É nossa a escolha.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Peço sobre você, a sua vida, sua família, orando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.